Para gravar um vídeo desse, é preciso bastante calma e muita paciência para poder ler e colocar essa história no YouTube para vocês. Então curta e compartilhe o vídeo. Compartilhando e curtindo o vídeo, você vai estar ajudando muito com seu like. Se gostar do vídeo, compartilhe e clique no gostei, certo? Hoje contarei a história para vocês de Caetano Santos Godino, apelido é o Petizo Orejudo. Caetano Santos Godino começou sua carreira criminosa com apenas 7 anos de idade. Seu caso tornou-se tão famoso que foi às telas do cinema em El Nino de Barro, A Criança do Bairro, um filme do diretor Jorge Algora Madrid, recebendo indicações ao prêmio Goya e a 2 prêmios no Argentinian Film Critics Association Awards. Contudo, esse filme não foi lançado no Brasil. A infância violenta de Caetano Santos Godino coincide com o de muitos assassinos em séries. Começa com uma infância tortuosa, com diversos conflitos e falta de planejamento familiar. Filho de imigrantes, nasceu em Buenos Aires em 1896. Tinha 7 irmãos e um pai alcoólatra e abusivo. Godino nasceu com sífilis, proveniente do seu pai, Fiore Godino. Devido a isto, teve problemas graves de saúde durante a sua infância. Desde os 5 anos de idade, Caetano começou a receber educação formal, mas devido à sua falta de interesse e comportamento violento e indisciplinar, fez com que fosse transferido de escola muitas vezes. Na rua e terrenos baldios, sentia-se livre, esse era o seu ambiente favorito. Piromaníaco, sentia uma paixão exacerbada em causar incêndios. Ele gostava de matar pequenos animais, especialmente filhotes de gato e pássaros. Vê-los morrer tornou-se fonte de grande prazer para o perturbado garoto. Ficou claro que o baixinho orelhudo não era uma criança normal. Os primeiros atos de violência contra pessoas. Aos 7 anos de idade, cometeu o primeiro ato de violência contra uma pessoa. A vítima foi Miguel de Paoli, um garoto de aproximadamente 2 anos de idade que teve a sorte de não sofrer ferimentos graves após ser espancado pelo pequeno orelhudo. Após o espancamento, o garoto foi jogado sobre uma vala cheia de espinhos. Um oficial da polícia que passava pelas extremidades viu o ocorrido e levou as 2 crianças até a delegacia, onde horas depois foram pegos por suas mães. Um ano mais tarde seria a vez de Ana Nery. Godino a agrediu com uma pedra, os golpes só cessaram devido a uma intervenção de um policial. Levado novamente à delegacia, foi liberado da prisão naquela mesma noite devido à sua pouca idade. Em 1906, aos 10 anos de idade, Caetano supostamente espancou uma garota de apenas 18 meses de idade. Após, enterrou-a viva em uma cova sob latas e outros detritos em um terreno baldio. A vítima seria Maria Rosto Rosa, dada como desaparecida e posteriormente nunca foi encontrada. No terreno onde Godino afirma ter enterrado seu corpo, foi construído um edifício de 2 andares. Devido a isto, nunca foi possível comprovar que a confissão era de fato verdadeira. No dia 5 de abril daquele mesmo ano, ao acordar, o pai de Godino encontrou uma caixa de sapato cheia de canários mortos colocada ao lado de sua cama. Isso causava estranhamentos aos pais do garoto,
que na mesma época descobriram a sua masturbação compulsiva com apenas 10 anos de idade. Não sabíamos o que fazer com ele, relatou Fiore Gudino às autoridades. Com a idade de apenas 2 anos, Carlos Severino Gonzalez se tornaria a próxima vítima de El Petizo Orejudo. No dia 9 de setembro de 1908, ele atraiu a sua vítima com a promessa de doces a um armazém que ficava próximo ao seu colégio. Começou a afogar a pobre criança em um tanque de água para cavalos. O proprietário do local, Zacanas Caviglia, ouviu o barulho que vinha de dentro do armazém. Ao chegar lá, viu ambas as crianças molhadas e uma delas estava dentro do tanque. Ao ser perguntado sobre o que estava acontecendo, Caetano procurou uma forma de não ser incriminado e conseguiu e disse-lhe que uma misteriosa mulher de preto tentou afogar o pequeno Gonzalez e que havia conseguido salvar a criança da morte. Zacanas e os policiais acreditaram na história de Caetano, tanto que o jovem infrator acabou ajudando as investigações à procura da tal mulher pelas redondezas. 6 dias após o ocorrido com Gonzalez, Caetano queimou as pálpebras de uma criança de 1 ano e 10 meses de idade, chamada Júlio Boltrité, com um cigarro. Os gritos da criança chamaram a atenção de sua mãe, que correu para socorrê-lo. Godino conseguiu fugir. A lei das ruas. Seus pais procuraram uma punição, tendo como razões o seu comportamento ultrajante para com a família, vizinhos e com a ameaça de lesão a todos que viviam em torno dele. Caetano foi enviado à colônia para menores de Marco Paz, com apenas 12 anos de idade. Tentou escapar muitas vezes, porém sem obter sucesso. Longe da reabilitação para uma vida social, um garoto mais frio e ansioso para cometer crimes foi devolvido às ruas. Foram 3 anos preso. Voltou para casa em 23 de dezembro de 1911, meses após completar 15 anos de idade. Seus pais conseguiram para ele um emprego em uma fábrica, mas Caetano durou apenas 3 meses no cargo. A vida dele era nas ruas. O bairro havia começado a se expandir em direção às partes mais decadentes da cidade. Lá começou a beber álcool. Com a bebida vieram as dores de cabeça extremas e a incessante vontade de matar. A paixão por fogo nunca chegara a morrer e Caetano ateou fogo em 2 casas, uma fábrica de tijolos e mais algumas edificações. Quando foi preso, não mostrou remorso e suas palavras foram frias e claras. Eu gosto de ver o trabalho dos bombeiros. É bonito ver como eles caem no fogo, disse Caetano. No dia 21 de janeiro de 1912, o corpo de uma criança de 13 anos foi encontrado em uma casa abandonada. A vítima da vez era Arturo Laurora, que apresentava sinais de espancamento. O corpo do jovem encontrava-se despido e uma corda ao redor de seu pescoço. A polícia não tinha pistas e nem sabia por onde começar a investigar. No dia 7 de março, Reina Vainikoff, de 5 anos, estava admirando os sapatos em frente a uma loja. Seu avô ouviu gritos de desespero do outro lado da rua. Alguém havia ateado fogo no vestido da garota. O avô tentou socorrê-la, mas não conseguiu chegar a tempo. Ela foi enviada para o hospital, mas morreu 16 dias depois, devido às queimaduras. E Caetano assistia de longe o resultado da sua façanha. Apesar de agora estar cometendo vários atos contra pessoas, Caetano não se esqueceu do gosto por maltratar animais, tanto que em 24 de setembro de 1912 ele matou uma égua a facadas quando invadiu um estábulo.
No dia 8 de novembro de 1912, uma nova tentativa de assassinato atribuída a Caetano. A vítima novamente era uma criança, cujo nome era Roberto Russo, com a idade de apenas 2 anos. Caetano atraiu com promessas de doces a um armazém. Roberto teve seus pés amarrados com uma corda, mas teve a sorte de ser alvo após ser salvo. Um operário que trabalhava por perto do interruptor interrompeu o ato. A exemplo do que aconteceu anos antes, Caetano novamente inventou a desculpa que havia chegado ao local e salvado a criança de uma mulher. A polícia não acreditou muito na história, mas acabou liberando Caetano por falta de provas que pudessem indicar a sua participação no ataque. Como é que deixa uma pessoa dessa, depois de várias coisas que ele cometeu, solto ainda? Ele era uma ameaça para a própria família e vizinhos. Caetano falha mais 2 vezes ao tentar assassinar crianças. Carmelo Gintoni, de apenas 3 anos, e Catarine Naulener, de 5. Foram salvas das mãos do assassino, pois pessoas acabaram aparecendo na hora certa. Nas 2 ocasiões, Caetano conseguiu fugir do local antes da chegada da polícia. Caetano tinha um amplo conhecimento em relação à cidade, locais desérticos com casas abandonadas, sabendo onde levar suas vítimas. A essa altura, a polícia já estava de olho no petiso orejudo. Seu passado conflituoso, a sua ligação com as cenas dos crimes e as explicações sobre como estava lá no exato momento em que as crianças em questão precisavam de ajuda, fez com que Caetano passasse de herói para possível suspeito. Devido à pouca idade das vítimas, não podiam obter a verdadeira história. Era sentar, assistir e esperar por uma oportunidade para pegar o assassino. Na manhã de 3 de dezembro de 1912, a senhora Maria Giordano, vizinha de Godino, mandou seu filho brincar com outros garotos. Mal sabia ela que seria a última vez que iria vê-lo. A criança, de nome Gesualdo Giordano, tinha apenas 3 anos. O pai de Caetano passou o dia gritando com ele. Ao sair de casa, furioso pela implicância do pai, o maníaco se deparou com uma criança perfeita para suas travessuras. Bastava esperar a hora certa, sua última tentativa havia falhado, e ele estava disposto a fazer tudo corretamente de modo que Gesualdo Giordano não tivesse chance de sair ileso. Caetano juntou-se às crianças. O pequeno orelhudo era feio na aparência, mas sabia seduzir suas vítimas. Pelo preço de 2 centavos, ele iria viver a sua fantasia mais uma vez. Caetano Godino levara o garoto a um edifício abandonado chamado Quinta Moreno. No caminho, eles pararam em uma loja para comprar os doces prometidos. Godino deu um pedaço de doce à vítima e promete dar mais quando chegar ao destino final. Tudo estava ocorrendo como planejado, mas ao se aproximar do local, Gesualdo Giordano se assustou e tudo o que ele queria era o braço da sua mãe. Ele lutou, tentando fugir, mas Godino o segurou. O orelhudo era mais forte, então arrastou a criança para dentro do edifício. A criança teve os seus braços e pernas amarrados a uma corda. Godino estava ansioso para começar o seu entretenimento mórbido. Gesualdo lutava pela sua vida, dificultando a tentativa de estrangulamento. Cansado, Caetano saiu para encontrar uma arma mais eficaz, deixando a vítima desmaiada por causa da tentativa de estrangulamento. Ele achou os itens perfeitos para serem utilizados, uma pedra e um prego enferrujado. Ao se abaixar para apanhá-los, ouviu alguém chamá-lo.
A voz preocupada era da senhora Giordano. Ao ser perguntado se ele havia visto seu filho, Caetano respondeu: "Eu não sei nada sobre o seu filho." "Se eu fosse, você iria à polícia", disse ele. "Vá agora, os policiais irão ajudá-lo a encontrá-lo." Ajudá-lo não, ajudá-la, porque era a mãe. Com o seu grande plano dando certo, ele corre com as armas do crime para continuar o que havia começado. Em poucos minutos descobriram toda a perversidade por trás do garoto. Antes de entrar no armazém, Caetano olha para trás para garantir que não estava sendo seguido. Ele sente-se excêntrico, com um pensamento escuro sobre como cometer este assassinato. Ao retornar ao interior do prédio, o assassino ainda tentou acordar a indefesa vítima, não conseguiu. Ficou satisfeito, pois seria muito mais fácil e rápido matá-lo. Caetano posiciona um prego na testa de Gesualdo Giordano e utiliza a pedra como martelo, acertando um golpe e cravando o longo prego no crânio do pobre garoto. Logo após o assassinato, Giordano teve o seu cadáver escondido. O assassino queria ver o desenrolar da ação. O fato da vítima morar próximo à sua casa facilitava. O senhor Giordano estava muito desesperado à procura do seu filho. O pai de Gesualdo estava procurando por ele, mas o Caetano já tinha o matado e escondido o seu corpo. O maldito Caetano. Para azar de Caetano, havia desta vez uma testemunha que o ligava ao desaparecimento. Essa testemunha era a mulher que estava trabalhando na loja de doces, quando ela descreveu a cena de outra criança com as características similares a Caetano, orelhas grandes e braços longos, de mãos dadas e comprando doce com Giordano. Tudo ficou claro, o pobre senhor já sabia onde procurar. Com a polícia, o pai de Giordano volta ao local onde havia conversado com Caetano. Ao fazer uma busca, encontrou o cadáver do seu filho, ainda com um cordão no pescoço e um prego cravado na testa. Naquela mesma noite, a polícia compareceu e observou quem foi a vítima. Quem foi a casa da vítima, né? Várias pessoas haviam comparecido ao velório. O corpo estava em um quarto sobre uma mesa. A população estava inconformada com o caso. Caetano se misturou aos adultos e, diante dos olhos da polícia, entrou no cômodo. Ninguém o notou, estavam muito abalados. Ele olhou por algum tempo para o cadáver, aproximou-se com a mão, puxou o rosto de sua vítima para ver se o prego que ele havia deixado cravado ainda estava lá. Ao ver que o objeto não estava onde desejado, ficou muito chateado, saindo do local. Segundo relatos, Caetano foi visto no meio da multidão enquanto a polícia fazia o horrível trabalho de investigação sobre o caso. A notícia havia começado a se espalhar. O jornal A Imprensa de Buenos Aires publicou a matéria levantando a possibilidade de uma organização criminosa dedicada a sequestrar crianças serem os possíveis culpados do ocorrido. O cerco estava se fechando. O caso atingiu proporções inimagináveis. A prisão de Caetano se aproximava. O dia da prisão de Caetano. A polícia havia conectado os casos de Caetano com a ajuda de testemunhas. A atendente da loja de doces e o Roberto Russo, o menino que ele tentou matar, e na manhã seguinte, após o velório de Giordano, dois policiais, Pierre Paimaster e Ricardo Bassetti, foram à casa de Caetano e o prenderam. Não havia dúvida de que ele era um garoto cheio de perversão e disposto a desrespeitar a lei. Foram encontrados restos da corda utilizada para estrangular Gesualdo Giordano e o artigo do jornal em seu bolso. Sua irmã contou sobre o sangue encontrado em suas roupas após o crime. Não havia mais escapatória e Caetano acabou sendo preso.
Durante os interrogatórios, Caetano não demorou a assumir seus crimes, não demonstrando qualquer sentimento de culpa. O inquérito, inclusive, afirma que Caetano, o assassino, parecia vangloriar de seus atos. O julgamento de Caetano. Caetano, acusado por 3 homicídios e 11 agressões, a população estava revoltada e gritava por pena capital. Devido à sua pouca idade, apenas 15 anos na época, os 2 juízes decidiram mandá-lo para um hospital psiquiátrico, onde Caetano ficou durante 2 anos. Durante o período que ficou internado, peritos criminais o visitaram para obter entrevistas. Quer dizer, para que entrevistar uma pessoa dessa? As conclusões que eles tiveram foram que a sua degeneração veio da falta de afeto, a limitação da inteligência, o seu impulso destrutivo e o problema que seu pai tinha antes de ele nascer. Os peritos concluíram que Caetano estava predestinado ao mundo do crime. Hoje em dia acredita-se que o pequeno orelhudo era um deficiente mental e não tinha consciência de seus atos. No hospital psiquiátrico, ele tentou matar um inválido, acamado e uma pessoa presa a uma cadeira de rodas. Tais atos acabaram levando o tribunal a mudar de ideia, enviando-o para a penitenciária nacional em Ushulha, também conhecido como a prisão do juízo final. Solitário e frequentemente maltratado pelos outros detentos, Caetano foi estrupado frequentemente. A sua família havia o abandonado, não recebia visitas nem cartas. O pequeno orelhudo nunca imaginara que sofreria tanto assim. Viu aí, pequeno orelhudo, o que aconteceu depois de seus atos? Em 1903, ele estrangulou um gato que circulava pela prisão e jogou o corpo no fogo. Os detentos ficaram revoltados com o mal que Caetano havia feito ao mascote da prisão, dando-lhe uma surra que resultara em 20 dias de hospital. Após a incidência do gato, Caetano foi entrevistado por um jornalista. A matéria foi publicada em uma revista chamada Caras e Máscaras. Ele é um idiota com um instinto hereditário degenerado, perverso, extremamente perigoso para aqueles que em torno dele, diz o relatório psiquiátrico categoricamente, quando Caetano teve o seu pedido de liberdade negado em 1936. Agora, o último juízo final do pequeno orejudo. A morte de Caetano. No dia 15 de novembro de 1944, foi encontrado morto em sua cela. A causa oficial foi relatada como uma hemorragia interna causada por um surto de gastrite, que foi supostamente o resultado de espancamentos e abuso sexual contínuo que recebeu de outros internos. A prisão é agora um museu com figuras de cera de todos os presos famosos que já teve. Caetano Godino está incluído entre eles. Aí você vê a foto dele incluído como um boneco de cera nessa prisão. Ele e outros presos, foto dele, as fotos dos atos dele e as vítimas, né? E o fim do pequeno orejudo. Curta e compartilhe o vídeo.